Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Um terremoto de magnitude 6,9 atinge o sul do Japão e o governo emite um alerta de tsunami. O presidente Lula sanciona um projeto de lei que restringe o uso de celulares em escola. Deslizamentos de terra devido às fortes chuvas em Minas Gerais deixam 11 mortos. Um novo vídeo mostra segundos antes da queda do avião que caiu em uma praia no litoral de São Paulo. Os resultados da prova do Enem referente ao ano de 2024 já estão disponíveis no site do INEP. Aumenta para 24 o número de mortes em decorrência dos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. Centenas de animais estão vulneráveis às chamas. As caixas pretas do avião que caiu em um aeroporto na Coreia do Sul pararam de gravar antes da colisão com o solo. Chega ao fim a celebração de fé e ancestralidade em Ouro Preto. E começa na Índia o festival religioso que espera reunir 400 milhões de pessoas. O Jornal Mundial começa agora. O presidente Lula sancionou na tarde desta segunda-feira o projeto de lei que restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas de todo o país. Após a sanção, a medida já passou a vigorar para o ano letivo de 2025. A proposta, que vale para a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, restringe o uso não pedagógico de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. O texto aprovado pelo Senado em dezembro prevê exceções, permitindo o uso em atividades pedagógicas realizadas pela escola em situações de estado e perigo, de necessidade ou caso de força maior e para garantir a acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação, a pasta preparou materiais de orientação, ações de comunicação e formação para as redes e escolas voltados à implementação da medida. Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu nesta segunda-feira a ilha de Kyushu, no Japão. Por conta do tremor, a agência meteorológica do país emitiu um alerta de tsunami para o sudeste. Segundo a agência, o terremoto ocorreu na costa da cidade de Miyazaki, em Kyushu, a maior ilha do sul do Japão. A profundidade do tremor foi de cerca de 40 quilômetros. O aviso de tsunami alertou para ondas de no máximo 1 metro de altura. O alerta foi ativado para a cidade de Miyazaki e também de Kochi, no sudeste. Pelo menos 11 pessoas morreram em deslizamentos de terra em Minas Gerais no final de semana. Fortes chuvas foram registradas em Ipatinga e Santana do Paraíso. Deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram pelo menos 11 mortos e uma pessoa desaparecida no estado de Minas Gerais. O balanço do Corpo de Bombeiros foi atualizado nesta segunda-feira. Várias mortes foram registradas em Ipatinga, onde caíram 80 milímetros de chuva em 1 hora da noite de sábado para domingo. Entre as vítimas há uma criança de 8 anos, que os bombeiros encontraram entre os escombros de uma casa destruída. Outro deslizamento destruiu tudo em sua passagem por uma ladeira íngreme no bairro de Betânia. Também foi encontrado um corpo na localidade vizinha de Santana do Paraíso. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou uma mensagem de solidariedade às famílias das vítimas nas redes sociais e colocou à disposição do município a estrutura do governo estadual para fortalecer os trabalhos de resgate. O Brasil foi duramente afetado por fenômenos meteorológicos extremos no ano passado, com inundações históricas no sul do país, que mataram mais de 180 pessoas em abril e maio e causaram enormes danos materiais. O resultado da prova do Enem de 2024 já está disponível no site do INEP. Alguns usuários enfrentaram dificuldades por conta da instabilidade no sistema. A reportagem é de João Pedro Coutinho.
O resultado do Enem 2024 já está disponível para consulta na página do participante. Para acessar as notas, você usa o gov.br com CPF e sendo candidato. Vale lembrar que os treineiros, alunos que não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos, devem ter suas notas divulgadas em até 60 dias. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Permite aos participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas e até financiamento em bolsas privadas. E também aceita em dezenas de instituições internacionais. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, o programa do Ministério da Educação MEC e que seleciona estudantes para universidades públicas, começou na sexta-feira. As provas foram aplicadas em 3 e 10 de novembro na versão regular do exame. E em 10 e 11 de dezembro, versão PPL para pessoas privadas de liberdade e reaplicação. Mas tem os problemas técnicos. Na manhã dessa segunda, pessoas relataram no Twitter, ou melhor, X, que houve problemas técnicos de instabilidade ao acessar a página. Nós tentamos conversar com a INEP, mas até a exibição dessa reportagem, nenhum aviso foi feito. Para muitos deles, o site apresentava mensagens de erro. Em alguns dos casos, a página não permite nem mesmo o login na conta. Mas ainda dá para acessar. Você acessa a página do participante em enem.inep.gov.br/participante e clique em página do participante e entrar com gov.br. Insira seu CPF, clique em continuar, coloque sua senha e selecione entrar. Clique na aba resultado e selecione a opção 2024. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. A seguir, aumenta o número de mortes em decorrência dos incêndios em Los Angeles. E as novas imagens minutos antes da queda do avião em Ubatuba, no estado de São Paulo. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O presidente Lula sancionou hoje a lei que regulamenta a geração de energia elétrica no mar. Para sabermos de mais informações, vamos conversar com Gabriel Braga ao vivo. Boa noite, Gabriel. O que você traz? Boa noite, Gabriel. Boa noite para Alice e boa noite para você aí de casa que nos está nos assistindo neste momento. Justamente, o presidente Lula sanciona uma lei que regulamenta a geração de energia elétrica no mar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT sancionou nesta quinta-feira 11 o projeto de lei número 576 de 2021 que regulamenta o aproveitamento da geração de energia elétrica no mar. A lei visa impulsionar a produção de energia em áreas sob o domínio da União, como o mar territorial, a zona econômica exclusiva e plataforma continental. A legislação define que a exploração da energia será realizada por meio de contratos de autorização ou concessão a serem estabelecidos por Poder Executivo. O governo será responsável por definir as áreas de exploração, chamada de prisma. Essas áreas poderão ser oferecidas de duas maneiras: a oferta permanente, em que o poder público delimita zonas conforme solicitações de interessados, e a oferta planejada, que ocorre por meio de licitação com base no planejamento de órgãos competentes. A distribuição das receitas geradas pela exploração, que inclui bônus de assinaturas, taxa de ocupação e participação proporcional sobre a energia produzida, será feita entre a União, os estados e os municípios. Os recursos serão prioritariamente destinados a investimentos em pesquisa, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável. E é isso mesmo, Gabriel, direto daqui, devolvo para vocês aí no estúdio do Jornal Mundial. Muito obrigado aí pelos seus detalhes, Gabriel. Até amanhã.
O número de mortos pelos incêndios florestais na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, chegou a 24 pessoas. Enquanto isso, as autoridades alertam sobre a chegada de ventos perigosos que podem aumentar a gravidade do desastre. Centenas de animais estão vulneráveis às chamas. Os incêndios em Los Angeles já deixaram mais de 20 mortos. O Instituto Médico Legal informou que 8 mortos foram encontrados na área do incêndio Palisades e 16 na área do incêndio Eaton. As chamas continuaram devastando a segunda maior cidade dos Estados Unidos pelo 6º dia, reduzindo comunidades inteiras a escombros e deixando milhares de desabrigados. Os esforços dos bombeiros retardaram parcialmente a propagação do incêndio de Palisades, à medida que ele se aproximava da área nobre de Brentwood e do densamente povoado Vale de San Fernando. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, ventos de até 110 km por hora estão causando uma situação particularmente perigosa, que deve ser declarada na terça-feira. Essas rajadas de vento podem levar as chamas para áreas que ainda não foram atingidas. Enquanto isso, milhares de evacuados ficaram insatisfeitos ao receber a informação das autoridades de que não poderão retornar para casa antes de quinta-feira. O toque de recolher foi estendido em algumas áreas e a presença da Guarda Nacional foi reforçada. As autoridades fizeram várias outras prisões, incluindo um suspeito vestido de bombeiro que tentou invadir uma casa. Atualmente, 100.000 pessoas estão sob ordens de evacuação. Os incêndios em Los Angeles vêm afetando centenas de animais. O centro equestre da cidade americana diz que a parte mais desafiadora é transportá-los em uma situação tão agitada e violenta. À medida que os incêndios florestais reduzem comunidades inteiras a cinzas, bichos de todos os tipos dependem de doações, abrigos e tratamentos médicos. A Pasadena Humane Society acolheu cerca de 400 animais de Altadena, onde as chamas já consumiram mais de 5.600 hectares. Muitos com feridas, escoriações e estresse. A situação de horror mobiliza voluntários que não pensam duas vezes em ajudar a salvar qualquer vida afetada pelo desastre ambiental. Vai ter mais animais de estimação encontrados, mais animais afetados por inalação de fumaça e queimaduras, que começaremos a descobrir conforme parte do fogo recua em certas áreas. E acho que o fogo ainda está se espalhando, não temos muita contenção agora, então há mais pessoas me ligando, preocupadas porque vão ser evacuadas. Os ativistas e veterinários atuam em diversos pontos de Los Angeles para resgatar e abrigar animais vítimas dos incêndios. Uma tarefa árdua que corre junto com a tragédia humana na região, que já deixou mais de 20 vítimas e um cenário de guerra. O lançamento de um foguete de 98 metros foi suspenso nesta segunda-feira pela Blue Origin, depois de anomalias que não foram resolvidas a tempo. A empresa Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, suspendeu nesta segunda-feira o primeiro voo do foguete gigante New Glenn, com o qual esperava entrar na corrida espacial comercial. O foguete de 98 metros de altura, o equivalente a um prédio de 32 andares, estava programado para decolar de Cabo Canaveral em uma janela de lançamento no início da manhã desta segunda-feira. A contagem regressiva foi interrompida várias vezes enquanto as equipes tentavam resolver várias anomalias antes que a missão fosse oficialmente suspensa cerca de 2 horas depois. O lançamento, inicialmente previsto para domingo, já tinha sido adiado em um dia devido às condições desfavoráveis do mar. Com esta missão, o bilionário Bezos mira diretamente no homem com a maior fortuna do mundo, Elon Musk, cuja empresa SpaceX domina o mercado de lançamentos orbitais. A Blue Origin tem anos de experiência em levar abastados turistas ao espaço por alguns minutos, graças aos foguetes New Shepard, mas até agora não fez nenhum voo em órbita. Novas imagens gravadas antes da queda do avião de pequeno porte que ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo, mostrou segundos antes do ocorrido. Veja na reportagem de Caio Teles. Imagens de um avião de pequeno porte que ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e explodiu na praia do Cruzeiro, chocaram o Brasil na última semana. 5 pessoas estavam na aeronave, o piloto não resistiu e 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças, sobreviveram. O novo vídeo mostra segundos antes do acidente, no momento em que o avião começou o processo de aterrissagem.
Logo em seguida, ele atravessou uma avenida, colidiu em uma praça e, em meio a uma coluna de fogo e fumaça, se chocou com o mar. O aeroporto de Ubatuba não tem torre de controle de tráfego aéreo. Pousos e decolagens são combinados via rádio entre os próprios pilotos. Abre aspas, é uma aproximação visual. Isso é perfeitamente possível em aeródromos não controlados, aeródromos que não dispõem do procedimento de aproximação por instrumentos. É uma aproximação segura, possível e é normal fazer isso, diz especialista. A CENIPA já investiga as causas do acidente. Os sobreviventes estão internados em um hospital de São Paulo, capital. Não há previsão de alta. Abre aspas, nós podemos pensar que a operação daquela aeronave naquela pista, naquelas condições, seria desaconselhável, diz o especialista Miguel Ângelo Rodrigues. A questão é que um tempo estava chuvoso em Ubatuba e a pista do aeroporto muito molhada. Abre aspas, o pouso fica bastante complicado, não só para aquele avião, mas para qualquer outro. A água na pista faz com que a aeronave precise de mais espaço para a frenagem. Veja a seguir, as caixas pretas do avião que caiu na Coreia do Sul pararam de gravar antes da colisão com o solo. E começa na Índia o festival religioso que espera reunir 400 milhões de pessoas. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. As caixas pretas do avião que se acidentou na Coreia do Sul deixaram de gravar antes da colisão. A revelação foi feita no sábado pelo Ministério dos Transportes do país. As caixas pretas do Boeing 737-87 da Jeju Air, que se acidentou em Muan, na Coreia do Sul, em 29 de dezembro, pararam de gravar minutos antes do incidente. O Ministério dos Transportes sul-coreano informou neste sábado que a análise revelou que tanto o gravador de voz da cabine quanto o gravador de dados de voo não gravaram durante os 4 minutos anteriores à colisão do avião contra um muro de concreto na pista. A aeronave da companhia de baixo custo Jeju Air, procedente de Bangkok, fez um pouso de emergência sem ter acionado o trem de pouso no aeroporto de Muan e acabou colidindo com um localizador, ferramenta de auxílio à navegação instalada em uma parede de concreto. O acidente, o pior desastre aéreo da história do país, matou 179 passageiros e apenas 2 membros da tripulação sobreviveram. As autoridades agora vão avaliar a causa da perda de dados. A investigação está sendo conduzida por especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, onde a Boeing está sediada. Até o momento, as hipóteses consideradas incluem uma possível colisão com pássaros, uma falha no trem de pouso e a presença desse obstáculo na pista. O piloto enviou uma mensagem de alerta sobre uma colisão com pássaros antes de abortar sua primeira tentativa de pouso. Na segunda tentativa, o trem de pouso não foi acionado. Terminou ontem em Ouro Preto a tradicional Festa do Reinado. O evento, que dura vários dias, conta com celebrações de fé e ancestralidade e foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Música, cores e fé tomaram as ruas de Ouro Preto, em Minas Gerais, neste domingo, no último dia da tradicional Festa do Reinado. O evento, que durou uma semana, inaugurou o calendário cultural da cidade histórica, com celebrações de fé e ancestralidade. Essa festa para nós é uma grande memória ancestral, que a gente cultua, que a gente louva, que os nossos ancestrais deixaram como herança para nós. A devoção do povo negro,
que usa para estar louvando a Nossa Senhora, São Benedito e Santa Efigênia. Esse povo que foi privado muitas vezes de entrar até na igreja, né? E hoje ele canta a liberdade, ele canta essa expressão, essa fé, essa devoção que eles tiveram, hoje está sendo expressada publicamente. Assim, é uma junção de energia que a gente tem que vir. É aquilo que ele fala aqui, a fé que encanta e dança, canta e encanta. Então é muito bom, é muito bom. Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, a festa promove momentos de devoção e conexão com as raízes ancestrais, fortalecendo a espiritualidade da comunidade. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial, a Festa do Reinado é um marco para a preservação da história e da resistência afro-brasileira na cidade. Segundo a tradição, ainda no século XVIII, depois de receber a alforria, Chico Rei, que havia sido rei no Congo antes de ser vendido como escravizado, conseguiu alforriar seu filho e outros membros da nação e os organizou em torno da Irmandade do Rosário de Santa Efigênia. No dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, Chico Rei e sua família foram conduzidos em um grande cortejo festivo pela Irmandade e coroados na Capela de Santa Efigênia. Depois, ele e sua família desfilaram pelas ruas. Assim foi criada a Festa do Reinado em Ouro Preto, que mais tarde foi reproduzida em várias cidades de Minas Gerais. Um imenso festival religioso que pode reunir 400 milhões de pessoas começou nesta segunda-feira no norte da Índia. Uma multidão se reuniu no norte da Índia nesta segunda-feira para se banhar em águas sagradas no início do festival hindu de Kumbh Mela, que aguarda 400 milhões de peregrinos nas próximas 6 semanas. Antes do nascer do sol, fiéis lavam os pecados nas águas frias onde os rios Ganges e Yamuna encontram o mítico rio Sarasvati, de acordo com a tradição que aparece nas escrituras antigas. O primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi descreveu o rito como uma oportunidade divina para reunir um incontável número de pessoas em uma confluência sagrada de fé, devoção e cultura. A multidão está enorme e continua a crescer. Saímos de casa às 4 da manhã e há gente em todos os lugares. Se não tomarmos cuidado, pode ser problemático. हम जहाँ पर स्नान किए हैं त्रिवेणी ये मुख्य घाट है यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती. Nos banhamos nesta escadaria principal onde os rios Ganges, Yamuna e Sarasvati se encontram. Muitas escadarias foram construídas, mas esta é a mais importante e hoje é dia do banho real. Este é o primeiro dia do festival e participamos do banho real. Organizada a cada 12 anos, a edição de 2025 vai até 26 de fevereiro e deve superar recordes. As últimas celebrações religiosas realizadas em 2019 na cidade, anteriormente conhecida como Allahabad, reuniram 240 milhões de fiéis. Para efeito de comparação, a peregrinação anual muçulmana a Meca atraiu 1.800.000 fiéis em 2024. Os hindus acreditam que mergulhar nestas águas durante o festival purifica os pecados e traz a salvação. O evento é inspirado em uma batalha mitológica entre deuses e demônios por um jarro contendo o néctar da imortalidade. Quanta crença e tradição, né? Verdade, muita mesmo. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. A edição do JM de hoje termina por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.